Olá, meus criativos! Olá, minhas criativas! Sejam bem-vindos a mais uma aula com Cristiane Kel do nosso curso de modelagem. Então, hoje a gente vai ter uma aula falando sobre tabelas de medidas. Como usar, então, a tabela de medidas. Eu escrevi, né, de canetinha aqui pra vocês, a minha tabela de medidas. Eu, Cristiane Kel, escrevi aqui pra vocês a tabela de medidas, tá? Eu escrevi de canetinha pra ficar maior pra vocês verem, certo? Então aqui, ó, a altura da cava, a altura do decote, tá? A altura do busto, da cintura, certo? O que são essas alturas? Como eu já falei, ó. Então trouxe a minha boneca pop aqui pra me ajudar, certo? A altura, né? A altura do busto, da cintura, do quadril, também tem a altura do culote. Quem tem uma pernona, né? Que como se fala, corpão de violão. Quem tem um corpão de violão, aquelas pernonas bonitona, também tem a altura do culote, certo? E a altura do comprimento da saia. Se você for fazer uma saia para vender, defina o público-alvo. Ah, eu quero uma saia pra cima do joelho, ou para baixo da bunda, ou no meio da coxa, ou para baixo do joelho, no meio da canela, ou até encostado aqui no chão, né, onde fica o pé. Ainda tem o salto, né, a gente tem que ver também o salto, que tem gente que usa salto, mas geralmente quando vocês for fazer até o chão, vocês colocam mais alguns centímetros a mais por causa do salto. Aí se a pessoa quiser, aí ela pode tirar depois, né, é melhor, como se diz, passar do que faltar, né, que depois a pessoa pode regular ali até a altura que ela quer. Certo? E tem as larguras, a largura do busto, da cintura, do quadril, do culote. E a largura da saia, né, também, que você quer. Então, eu medi, essas aqui são, ó, essas aqui são a minha tabela do meu corpo, certo? A única tabela que eu uso pro meu corpo é da largura. Mas confira, tá? Quem quiser conferir as suas medidas de ombro, a altura do busto, a altura da cintura, confira, certo? Mas a única coisa que eu uso na minha tabela é a largura. Por quê? Aqui, ó. No tamanho, vamos ver se vai dar aqui pra vocês verem, certo? Aqui. Tamanho 40, eu emagreci, gente. A gente trabalha, né? Não tem muito prazo pra comer, então a gente dá uma emagrecidinha. Então eu tenho a tabela M, que é a tabela 40, e a tabela 38. Então, o mais próximo pra mim, como meu busto deu 98, eu vou usar, ó, a tabela M, 90, né? Então, toda vez que eu faço assim pro meu corpo dar certo. Agora, você tem que verificar pro seu corpo, se para o seu corpo dá certo, né? Então, eu uso só as medidas de largura, né? As medidas de largura. As medidas de altura eu uso da tabela, certo? Então, toda vez que eu vou usar uma tabela de medidas, eu, Cristiane Kel, eu sigo pela tabela do busto. A primeira coisa que eu faço é medir o meu busto. O meu busto deu 92. Então, a tabela mais próxima pro meu busto foi a tabela do tamanho 40, M40, que o busto deu 90. Então, eu vou usar essa tabela de medidas. Entendeu? Eu vou explicar de novo. Pro meu corpo, eu faço a medição do meu busto e uso a tabela pelo busto, entendeu? Pro meu corpo. Mas lógico que cada corpo é corpo, gente, tá? E não existe uma definição. Então, você vai verificar as suas medidas, ok? Verifica aí as suas medidas, certo? Então, o meu busto deu 92. A medida mais próxima que eu achei foi para a tabela de medida M40, que é 90. A tabela de medidas 42, que não tá aqui, é 94, então passa, certo? Ela passa. Então não pode ultrapassar, ok? Eu escrevi aqui pra vocês, ó. Tá vendo? A tabela M42, como o meu busto deu 92, se eu for no 94, ultrapassa. Então não pode ultrapassar, certo? Pela forma que eu faço. Porque eu acompanho o meu busto e vou pelo meu busto, certo? Então, eu não
eu não deixo ultrapassar. É assim que eu faço, por exemplo. Então, meu busto deu 92. Então, o mais próximo da tabela X é 94. 90, quer dizer. Se eu for usar a tabela 94, vai ficar o quê? Larga, né? Na hora que você for usar lá a sua roupa, vai ficar larga. Então, eu vou pela tabela M. Tabela M40. É o mais próximo. A minha cintura deu 78. E na tabela M40 deu 74. E na tabela M42 deu 78. Então, eu vou colocar a minha. Tá? Eu vou colocar a minha. Por que eu falo que eu uso a tabela 90? A tabela M do busto 90. Porque é o mais próximo para você fazer as medidas de altura. Certo? Para você tá ali, para não ficar tirando as medidas de altura, não precisar, não tem necessidade de tirar as medidas de altura. Então, eu meço aqui. Eu meço o meu busto. Então, o meu busto aqui, que eu medi em mim, deu 92, certo? Essa é a minha. A única coisa que eu meço na minha tabela de medidas, pra mim, ou às vezes quando eu fazia para os meus clientes, é a largura e o comprimento. Por exemplo, quanto que é a largura do busto, da cintura, do quadril, do culote e do comprimento da saia, ou da calça, da bermuda, né? Que a pessoa queria, certo? Aí eu ia pelo busto, né, da pessoa e usava a tabela. Eu olhava pelo busto. Então, meu busto deu 92, eu fui pela tabela M40, que o busto aqui é 90, certo? Vocês conseguiram entender? Acho que sim, né? Espero que vocês tenham entendido, certo? Que eu só faço a medição aqui, ó. Vou repetir. Então, eu meço o meu busto. Meu busto deu o quê? 92. Então, o mais próximo aqui do meu busto, da tabela M40 e da tabela M42, é essa. A mais próxima. Porque a 94 passa. Aí as tabelas aqui de altura, ela vai ficar maior, certo? Então, as tabelas de altura do M40 vai ficar mais justo, né? Então, eu vou por essa tabela. Mas é como eu disse, gente, não é um padrão. Vocês podem estar fazendo as medidas do ombro, da altura, certo? Ou vocês podem ir pela tabela aqui que eu tô te explicando. Então, toda vez que eu vou fazer um molde, primeiro eu meço o meu busto e vejo qual que é a tabela mais próxima. Ah, então pra mim deu a tabela mais próxima, 90 da tabela M40. Então, eu vou usar as medidas de altura da tabela M40. Assim, pro meu corpo tá certo, certo? Combination? Então, muito obrigada, meus criativos, e até a próxima aula. Lá no meu curso, vai ter a tabela de medidas do tamanho 34 ao 62, certo? Muito obrigada, até mais.